Este pacífico império é conhecido como Apollinaire. O primeiro império da história a unificar um vasto continente, e o símbolo deste país é um pássaro. A deusa desceu à terra na forma de um pássaro, e todos começaram a adorá-la. Essa é a lenda do nascimento de Apollinaire. Disse que a deusa presenteou pessoas escolhidas com a habilidade de se transformar em pássaros. O povo de Apollinaire acreditava que suas raízes vinham das aves. Até mesmo entre as 5 famílias ducais mais antigas, cada uma possuía um pássaro único. Entre todos os habitantes de Apollinaire, o amor por pássaros é considerado algo natural. Além da fé incondicional, eles têm outro motivo. No dia em que um pássaro de prata e ouro descer à terra, o imperador alcançará a glória eterna. As interpretações dessa profecia variaram ao longo do tempo, mas, para alcançar uma estrela, é preciso olhar para o céu. O povo esperava que o credo abençoasse suas terras. Assim, 100 anos se passaram, e nos encontramos em um dia comum e pacífico. Richard Apollinaire foi visitar seu pássaro, Duraham. Ele notou um ovo na gaiola, mas Duraham não poderia tê-lo posto, pois era macho. Até ele tinha uma alma gêmea, e apenas Richard permanecia sozinho. O jovem imperador era um cavaleiro, um herói do império. Richard sempre sofreu com problemas em relacionamentos. Todos diziam que ele precisava receber uma nova imperatriz o quanto antes. Os pretendentes eram escolhidos com extremo rigor, considerando apenas critérios pessoais. Como seria uma companheira para a vida toda, Richard desejava encontrar alguém que realmente tocasse seu coração. Um dia, ele se perguntou se isso realmente precisava ser tão difícil. Mas ele não imaginava que aquele pequeno pássaro recém-nascido seria capaz de roubar seu coração. Em meio à agitação do festival, um homem e uma mulher se encontraram por acaso. Ele então perguntou se ela gostaria de dançar com ele. Foi um encontro destinado, iniciado com o vento da primavera. O fruto desse amor foi o atual imperador, Richard Apollinaire. Ao observar seus pais amorosos, ele sonhava com um futuro maravilhoso, e desejava receber o mesmo tipo de amor que lhe era destinado. Mas, infelizmente, esse sonho ainda não se realizou. Richard é frio, incapaz de derramar uma lágrima. E sonha com um amor que nem adolescentes ousam imaginar. Tornou-se imperador, aquele que conseguiu conter os demônios. Responsável pela estabilidade do império e pela proteção de seu povo. Crusoe percebe que Richard está preocupado com algo. Richard pensa que deveria ter sido como seu pai, começado a namorar mais cedo, e ainda se pergunta de que tipo de ovo se trata. Ele observou que aquele ovo não parecia ser de águia, mas não teve tempo para pensar mais por causa da reunião. O Conde Crusoe trouxe seu chá da noite. Richard não teria compromissos na manhã seguinte. Ele poderia descansar. Era algo que ele não ouvia havia muito tempo. Mas ele pergunta quem tem seguido seus passos e insistido para que encontrasse uma imperatriz. Crusoe então pergunta se os padrões dele não seriam altos demais. Richard acredita que, por causa de sua personalidade desagradável, ninguém quer se envolver com ele. Seria ótimo se ele demonstrasse o mesmo interesse por mulheres que demonstra por pássaros. Ao sair do quarto, Crusoe notou o ovo e perguntou sobre ele. Nesse instante, Richard pensou ter visto o ovo se mover. Crusoe disse que isso era impossível, provavelmente apenas o vento, e comentou cautelosamente que talvez fossem fantasmas. Eles até consideraram simplesmente jogar o ovo fora. A deusa Eliana declarou que o dia em que a promessa feita à Terra se cumpriria estava próximo. Ela escolheria o anjo mais extraordinário de todos e o enviaria ao mundo humano. Pedia que revelassem a conspiração das pessoas e não permitissem ser descobertos. Por isso, deveriam se preparar por 200 anos. E então, Eliana escolheria uma criança que desceria à Terra. Cada seguidor da deusa possuía força e beleza extraordinárias. E havia Aniel, cuja verdadeira origem ninguém conhecia. Os demais não entendiam como alguém como ela poderia estar ligada a eles. Perguntaram a Aniel se ela realmente esperava ser escolhida. Mas a garota insistiu que, treinando por 200 anos, poderia fazer qualquer coisa. Decidiram então ver do que a mestiça era capaz. Aniel prometeu a si mesma que venceria e desceria ao mundo humano. Enquanto as outras aves aprendiam a governar e dominar o mundo dos humanos, Aniel se dedicava a um único objetivo. Ela lembrava das palavras de Eliana, era preciso proteger. O ponto forte dos demônios era sua poderosa magia. E Aniel tinha apenas 2 caminhos possíveis. Havia a águia, com magia de ataque avassaladora. E havia o cisne, com poderes curativos extremamente fortes.
O poder de ataque de Aniel era fraco. Mas sua magia de proteção estava no nível mais alto. Ela pediu para se tornar discípula do Centauro, guerreiro do Reino Celestial. Um dia, ele perguntou se ela realmente achava que sabia lutar o suficiente. Aniel garantiu que conseguiria. Pediu ao Centauro que cuidasse de si mesmo, pois ficariam muito tempo sem se ver. Às vezes, Aniel simplesmente sonhava em formar par com um grande macho. Mas todos amavam pássaros grandes, bonitos e coloridos. Ainda assim, ela prometeu provar que a plumagem prateada não traz má sorte. Assim, a deusa anunciou que Aniel desceria à terra. Aniel tinha a alma mais bela que Eliana já havia visto. A deusa prometeu que ela seria capaz de cumprir sua missão. Aniel desejou sorte aos outros, que permaneceriam no reino celestial. Com essas palavras, Aniel partiu para o mundo humano, tomando a forma daquele mesmo ovo. Enquanto Richard e Crusoe conversavam, Aniel ouvia tudo. Se ela saísse da casca antes de 30 dias, não conseguiria usar seu poder mágico corretamente. Mas, de um jeito ou de outro, a heroína se perguntava onde estava. Notou que tudo ao redor estava silencioso. Achando que estava alucinando e ainda sonolenta, decidiu dormir mais um pouco. Os serviçais comentavam sobre o ovo, dizendo que Durahan iria comê-lo. Durahan era uma águia, e era normal que aves comessem outras aves. Um dos criados decidiu entregar o ovo ao chefe, para que ele o cozinhasse. O ovo tremia em suas mãos, deixando Aniel tonta. O chefe concordou em prepará-lo, contanto que fosse servido como aperitivo para Sua Majestade. Foi então que Aniel escutou que iriam fritá-la. Quando o chefe tentou quebrar o ovo, ele nem trincou. Disseram que aquele ovo não se rompia com impactos normais, mas isso ali era exceção. Mesmo quando o chefe o deixou cair no chão, continuou intacto. Nesse instante, Aniel entendeu por que havia escolhido o ninho da ave de rapina. O chefe começou a suar frio ao perceber que o ovo estava brilhando. Ele começou a rolar para longe, e o chefe ordenou que o pegassem. Os outros criados ouviram gritos e barulho vindo da cozinha. Crusoe perguntou o que estavam fazendo. O chefe explicou que o ovo tinha fugido, mesmo parecendo absurdo. Richard e Crusoe reconheceram o símbolo pintado nele. A profecia era vaga, mas aquele era definitivamente o ovo da lenda. Crusoe comentou que o ovo era maior que o normal. Richard lembrou a ele que, no dia anterior, ele havia dito que havia um fantasma dentro do ovo. Crusoe tentou se justificar por não ter visto o símbolo. Ele disse que precisavam decidir o que fazer com aquele ovo. Aniel, naquele momento, percebeu que talvez tivesse sido salva. Os magos sentiram uma forte energia emanando dele. Existia a magia elemental usada pelos magos, além das habilidades sombrias dos demônios. O poder sagrado era algo separado. Richard se perguntava que tipo de ave nasceria dali. Ele gostaria que fosse um pequeno falcão. O ovo precisava ser bem cuidado para garantir um filhote saudável. Durahan tinha passado o dia anterior inteiro chocando o ovo, mas agora havia desaparecido. Graças ao ovo, Richard conseguia relaxar por algum tempo. Até os ministros, naquele dia, só falavam sobre o credo. Aniel sentiu a mão quente de uma pessoa bondosa. Agora ela podia descansar e dormir. Richard achou que ouviu um som vindo do ovo, mas acreditou que fosse imaginação. Quem quer que o estivesse chocando deveria cuidar dele tão bem quanto Durahan cuidaria. Crusoe sugeriu conversar com o ovo, como se faz com um bebê na barriga. Richard mandou que ele parasse de falar besteira. A empregada Catherine comentou que havia lido que até plantas cresciam melhor quando alguém conversava com elas. Crusoe reclamou que Richard ignorava suas palavras. Catherine parecia mais convincente do que o Conde Crusoe. Agora Richard se perguntava o que deveria dizer. A única coisa que lhe veio à mente foi falar sobre si mesmo. Disse que vivia ouvindo a mesma música sobre a imperatriz. Primeiro pediam que encontrasse uma imperatriz, depois reclamavam do nascimento de um herdeiro. Aniel notou que a voz dele era quente e suave. No dia seguinte, Richard contou como matou uma multidão de ministros tagarelas. Aniel já tinha ouvido que os humanos viviam em guerra. No outro dia, Richard confessou sentir culpa pelos soldados mortos. No seguinte, disse que demônios haviam atacado a zona fronteiriça. Aniel se assustou, percebendo que eles haviam começado a agir. Mas Richard disse ao ovo que não se preocupasse, pois tudo já estava resolvido. Aniel queria entrar logo no mundo exterior e esmagar os demônios.
Sentia um desejo selvagem de triturar suas espinhas. Certa vez, Richard contou o quanto se sentia sozinho. Embora Aniel tivesse a impressão de que sempre havia muitas pessoas ao redor, ela se reconheceu nele, ela também era solitária. Assim, passaram-se os 30 dias desde que Aniel chegara ao mundo humano. O momento finalmente chegou, ela estava prestes a sair de sua casca. Quando Crusoe perguntou quanto tempo ainda faltaria para o ovo eclodir, Richard disse que não sabia. Crusoe esperava que não demorasse décadas. Eles saltaram de seus assentos quando perceberam que o ovo estava rachando. Richard ordenou que todos os ministros e artistas fossem convocados imediatamente. Todos comentavam que o ovo parecia menor do que imaginavam. Richard mandou todos ficarem quietos e não fazerem barulho. Em pouco tempo, o ovo começou a brilhar novamente, como da última vez. Richard percebeu que finalmente estava se quebrando. Ninguém deveria interferir na luta sagrada do ovo por seu próprio nascimento. Richard já havia decidido que chamaria o pássaro de Fênix. Ele voltou a se perguntar quem poderia nascer dali. Todos ficaram imóveis quando a casca se desprendeu. E, quando o pássaro finalmente saiu, começaram a discutir quem era. Alguém disse que era só uma bolinha de pelos comum. Mas Richard mandou que se calasse, com um olhar severo. Ele admitiu estar tão chocado quanto todos. Perguntava-se se aquela criaturinha era mesmo o símbolo de seu império. Os ministros admitiram que estavam vendo aquele tipo de pássaro pela primeira vez. Richard perguntou que espécie era, pensando que talvez fosse um pardal ou um chapim. Pela aparência, lembrava uma cotovia ou um chapim, mas definitivamente não era uma águia ou um falcão. Richard disse que já sabia disso perfeitamente, sem que precisassem avisar. Como dizia a lenda, aquele pássaro possuía penas douradas. Agora, Richard anunciava o nascimento do credo. O rumor sobre o surgimento da ave sagrada se espalhou por todo o império. Apenas seu nascimento já bastou para aumentar o prestígio do imperador. Mais tarde, Richard perguntou ao pássaro se ele era realmente sagrado, mas estava certo disso, afinal, ele tinha penas douradas. O conde disse que o pássaro talvez mudasse no futuro. Se certas condições fossem cumpridas, talvez sua aparência se alterasse e ele se tornasse semelhante ao da pintura. Eles tinham certeza de que, sendo uma ave sagrada, sua forma mudaria inevitavelmente. Richard perguntou por que só estavam falando disso agora. Ele não queria acreditar que o Conde Crusoe pudesse estar certo. Ele voltou a perguntar ao pássaro se ele era mesmo um fênix. Em resposta, a ave balançou a cabeça afirmativamente. Richard ficou surpreso ao perceber que ela entendia tudo o que ele dizia. O pássaro pediu para ser solto. Quando ele abriu a gaiola, ela pousou em seu ombro. Richard não sabia o que aquela atitude significava. A ave alçou voo e começou a chorear alto, como se estivesse conversando com ele. Richard pensou que deveria dar outro nome a ela por ser tão fofa, mas pela reação da Fênix, ela não queria isso. Ele prometeu manter o nome e pediu para que ela relaxasse. Richard também estava confuso quanto à ave sagrada, mas esse não era o tipo de coisa que podia compartilhar com seus súditos. Um imperador não pode mostrar fraqueza ou depender de alguém. Richard não sabia quanto tempo levaria para se acostumar com a solidão. Ele precisava de alguém que pudesse ser um amigo. Ainda assim, Fênix parecia pequena demais. Richard pensou que talvez ela estivesse apenas crescendo. Mas essa possibilidade não era boa. Seria melhor que permanecesse daquele tamanho. Richard percebeu que os olhos da ave brilhavam. Mesmo assim, decidiu que ela não era tão ruim. Desejou boa noite a Fênix. Nesse momento, Aniel conseguiu enxergar tudo com clareza. As costas arqueadas de Richard e seu corpo pareciam uma escultura. Sem falar em sua aparência deslumbrante, com cabelos dourados. Nem mesmo a águia, que se achava linda, chegava perto dele. Ninguém poderia encontrar um parceiro melhor do que esse homem. Aniel gostou de tudo nele. Por isso, tinha certeza de que Richard seria seu par. Aniel se assustou quando viu a águia entrando voando. Ele queria oferecer-lhe um verme, mas ela não queria comer. Duraham mostrou como comer direito. Aniel lembrou a ele que era uma ave sagrada, mas Duraham respondeu, e daí? Deixando-a indignada. Quando Richard se aproximou da gaiola, Aniel imediatamente voltou sua atenção para ele. Richard ficou surpreso ao ver que Fênix o reconhecia e voava até ele. Ele lembrou que ela não comia desde o dia anterior. Chamando Crusoe,
pediu que trouxesse comida para ela. Crusoe, confuso, perguntou o que aquela ave comia. Richard sugeriu grãos, e Aniel assentiu. Crusoe ordenou que trouxessem comida e aproveitou para informar a agenda do dia. Richard acreditava que Fênix gostava dele. Também mencionou que ela entendia o que diziam, então poderia perguntar diretamente. Ele quis saber se ela ficaria maior do que era agora. Crusoe ficou espantado ao perceber que Fênix realmente compreendia tudo. Então, Aniel certamente se tornaria uma ave igual à da pintura. Crusoe já não conseguia esperar para vê-la crescer. Aniel ficou revoltada por Crusoe compará-la às águias. Seu destino era o mundo humano, como a deusa havia dito. Aniel prometeu surpreender Richard, ele só precisava esperar um pouco. Todos os ingredientes da refeição tinham sido preparados apenas com coisas que ela podia comer. Aniel ficou surpresa por receber esse tipo de comida só agora. Ela voou até o prato e começou a comer. Os servos a observavam com admiração, mas Richard pediu que não olhassem, pois Fênix ficava envergonhada. Mesmo depois de terminar de comer e cair de barriga cheia sobre a mesa, Crusoe ainda reclamou do mau humor de Richard, mas estava feliz por vê-lo de bom humor naquele dia. Além disso, Richard tinha uma agenda cheia. Aniel churiou, agradecendo pela comida. Richard chamou Fênix de ave doce e encantadora. Aniel não esperava que eles fossem pular direto para o beijo. Aves do reino celestial desenvolvem relacionamentos aos poucos, mas Richard a beijava antes mesmo de começarem uma relação. Aniel adorou o fato de ele ser tão direto. A partir daquele dia, Richard levaria Fênix com ele aos eventos. Carton notou que o pássaro realmente seguia sua majestade por toda parte. Crusoe lembrou que os animais não gostavam de Richard antes. Apenas Durahan e o cavalo imperial eram exceções. Até a favorita que acompanhava o imperador e a imperatriz ficava assustada. Richard não queria admitir, mas era verdade. Ele acreditava que Fênix era inteligente e reconhecia seu dono. Depois começaram a se preparar para os compromissos, pois a agenda estava apertada. Do lado de fora, a criada comentou com Carton que o clima estava maravilhoso. Eles conversaram sobre a chegada iminente do inverno e sobre o que estava acontecendo na zona da fronteira. Dizem que tudo correu bem por lá e que provavelmente todos foram destruídos. Edmad Carton é uma oficial da Ordem das Sombras e, no momento, é responsável pela segurança oficial do Imperador. Amanda possui habilidades excepcionais de caça a demônios. Mesmo assim, sempre que Catherine se lembra daquele dia, ela não consegue relaxar. Ela não entende por que os demônios corriam em direção a Richard como loucos. Há algo em Sua Majestade que atrai os demônios. Catherine sabe que deve protegê-lo a qualquer custo. Caçadores foram posicionados no Palácio Imperial para estarem preparados para qualquer coisa. Todos ao redor continuavam encantados com o pequeno pássaro. Richard sabia que os criados cochichavam quando ele passava com Fênix. Uma delas disse que queria ter um pássaro igual, mas foi lembrada de que já cuidava de vários. Era verdade, mas ela ficou encantada ao ver Fênix. Eles não duvidam que existam outras aves com penas parecidas. Richard não gosta que façam o que querem. De repente, ele declarou que, a partir de hoje, iria reforçar os procedimentos de criação de pássaros. Disse à duquesa que cuidasse dos pássaros que já possuía e, se tivesse tempo livre, seria melhor colocá-la para trabalhar. Ele saiu, percebendo que ali havia apenas conversa inútil. Richard não acredita que exista outro pássaro tão inteligente assim. Agora ele não pode negar que está fascinado por Fênix. Aniel roubou completamente seu coração. Quando ele ouve seu doce chorear, a solidão se torna menos assustadora. Richard pensa que não deveria deixá-la sair sem ele. Ele espera que isso seja suficiente para mantê-la segura. Crusoe tentou chamar Aniel para que ela voasse até ele, mas recebeu apenas um olhar irritado e um chorear baixo. Richard sabe que Fênix não se aproxima de qualquer pessoa. Carton também decidiu tentar chamá-la. Ficou surpresa quando Fênix pousou em seus braços. Richard e Crusoe ficaram igualmente chocados. Richard não entende como ela pode estar tão feliz nos braços de outra pessoa. Às vezes, Aniel sente que Richard simplesmente não se abala. Ela não esperava que eles tomassem banhos juntos antes do casamento. Achou que morreria de vergonha, mas esqueceu tudo assim que ele a tocou com o dedo. Por mais que pensasse nisso, Richard era o parceiro certo para ela.
Para que um anjo e um humano se tornem um casal, certas condições precisam ser cumpridas. É necessário manter em segredo que você é uma protetora do céu. Sempre que Richard chamava Fênix, sua voz ficava mais suave. Ela tinha certeza de que aquele homem a amara. Richard desejava que Fênix pudesse falar como um papagaio. Desde que subiu ao trono, ninguém mais o chamava pelo nome. Por isso, ele deseja que Fênix o chame pelo nome, se um dia conseguir falar. Aniel começou a chiar, dizendo que ele podia confiar nela. Richard comentou que discutiram o casamento na reunião de hoje. Era um ótimo momento, já que ele também estava procurando uma parceira. Ele se perguntava se era ganância querer encontrar seu amor. Também questionava se o destino já estava determinado pelo céu. Dizem que um anjo de belas asas atravessa o coração com uma flecha. Richard revela que quer que essa flecha o atinja também. Aniel entra na brincadeira e cai fingindo ter sido atingida. Ao ver isso, Richard ri, satisfeito com a reação dela. Ao mesmo tempo, em algum lugar, um homem implora para que um demônio não o ataque. Demônios apareceram na zona fronteiriça, mas ninguém morreu. As invasões de demônios menores estão ficando mais frequentes. É necessário aumentar as forças militares de magos e guerreiros com lâminas encantadas. Richard estava perdido em seus pensamentos, sem ouvir o que Crusoe dizia. Ele sempre é gentil com Fênix, mas está constantemente irritado com Crusoe. Afinal, Richard não pode passar a vida inteira apenas com pássaros. Acredita que seria melhor viver uma vida feliz ao lado da Imperatriz. Agora eles têm um problema que não podem ignorar. Crusoe sugere que ele encontre alguém para encontros de forma anônima. Mas Richard já deixou claro que não gosta de encontros. Contudo, isso não pode ser adiado para sempre. O imperador definitivamente precisa encontrar sua imperatriz. Crusoe sugere procurar em países além do continente. Sua mandíbula quase caiu no chão quando Richard concordou. Crusoe promete começar a preparar a lista imediatamente. Richard diz a Fênix que precisa mostrá-la à delegação. Hoje, na sala do trono, Aniel sentiu a presença de um demônio. No corpo de pássaro, ela não consegue detectar energia demoníaca. Mas pretende lidar com isso depois. Aniel tinha medo de que ele descobrisse que ela era um anjo antes de se apaixonar. Mas Eliana garantiu que isso não aconteceria. Ainda assim, Aniel começou a se preocupar que ele a amasse até mesmo em sua forma de pássaro. Diante disso, Inanna não respondeu e desapareceu. Então Aniel acordou, sem entender que tipo de sonho era aquele. Era estranho que aquela voz tivesse sumido justamente naquele momento. Richard virou-se e percebeu que Fênix já estava acordada. As outras criadas também ficaram encantadas com sua aparência fofa. Richard ordena que tragam a parceira real. Ela entrega a sua majestade as capas que ele pediu. Carton pergunta o que ele acha da capa. Ela sugere que ele experimente, garantindo que irá gostar. Quando vestiram Fênix, as criadas praticamente gritaram de tanta fofura. Os artistas reais estão prontos. Eles podem começar agora mesmo. Richard avisou que as pinturas feitas hoje seriam penduradas por todo o palácio. Por isso, o imperador pede que deem o seu melhor. No começo, ele esperava que o símbolo de fé se transformasse em uma águia ou falcão. Mas Richard percebeu que Fênix tinha seu próprio charme. Ao olhar para a pintura, os criados desejavam ver a ave pessoalmente. Eles sentiam inveja das criadas do palácio, que a viam todos os dias. Assim que uma das criadas se virou, viu a Fênix de verdade. Antes que pudessem reagir, outro servo correu entre elas. Ele informa a Crusoe que a ave deles desapareceu. Crusoe caiu de joelhos com a notícia chocante. Ele não sabia nem a quem chamar para procurá-la. Nesse momento, Richard aparece atrás dele, perguntando o que aconteceu. Crusoe não teve tempo de responder antes que Richard ordenasse que todos os cavaleiros fossem convocados. Enquanto isso, Aniel voou para o quintal, atraída pela comida. As criadas que estendiam roupas notaram sua presença e a reconheceram. Ficaram surpresas por Fênix ter voado até ali. Tentaram pegá-la para devolvê-la ao imperador, mas não conseguiram. Aniel não entende por que todos estão correndo atrás dela. Ela retorna para dentro, porque lá fora é bem perigoso. De volta à gaiola, Aniel esperou Richard retornar. Ela havia voado por tempo demais, estava exausta e acabou adormecendo. Já era noite quando Richard voltou, depois de uma busca sem sucesso.
Ele se virou, e viu Fênix dormindo na gaiola. Pegando-a nos braços, Richard disse que ela o havia assustado. A ave o olhou, surpresa, sem entender o que estava acontecendo. Richard pediu para Fênix não deixá-lo assim novamente. Aniel percebeu que ele havia estado procurando por ela o tempo todo. O imperador acrescentou que não queria trancá-la em uma gaiola. Fênix churiou, dizendo que sempre ficaria ao lado dele. O continente persa era formado por pequenos reinos reunidos. Eles haviam se aliado a Apolinaire, às vezes participando de guerras contra demônios. Os demônios se escondiam camuflados como humanos para atormentá-los. Assim, as pessoas começaram a desconfiar umas das outras. Para resistir aos demônios, Apolinaire e os reinos precisaram fortalecer ainda mais sua aliança. Crusoe comenta que há muitas mulheres bonitas no reino de Bonhai. Ele acha que elas são misteriosas por viverem no deserto. O imperador deve permanecer no baile o máximo possível. Como Richard não respondeu, Crusoe decidiu se retirar. Richard percebeu que isso significava que o casamento aconteceria em breve. Ele também notou o quão rápido Crusoe havia concluído tudo. O comandante Chad entrou e disse que aquilo era exatamente o que Richard havia mencionado. Ele também sabia que o conde Crusoe era zeloso demais, e que o imperador era forte não só na aparência. A irmã de Chad, citada como candidata à imperatriz, não conseguiu conquistar o posto. Toda vez que Chad havia corar na presença do imperador, parecia claro que sua majestade não gostava de nenhuma delas. Se o imperador não escolher ninguém, o processo para selecionar candidatas começaria em breve. Richard pergunta ao Lorde se ele tem algo a dizer. Chad apenas não entende por que Crusoe está tão preocupado. Crusoe parece ser aberto demais na comunicação. Chad sugere que ele tome chá com damas de sua idade. Então Richard pergunta quanto tempo mais ele deve adiar o casamento. Nesse momento, Chad pede perdão ao imperador. Ele admite que Fênix é realmente fofa, até mais bonita do que nas pinturas espalhadas pelo palácio. Richard já verificou tudo, então Chad pode ir. Finalmente, todos se retiraram. As janelas estão fechadas e tudo ficará bem. Abrindo a gaiola, Richard permite que Fênix saia. Ele avisa que, a partir de amanhã, haverá convidados no palácio. Ele nota que ela sempre responde, mas é difícil entender o que diz. Ele realmente deseja que Fênix aprenda a falar. Em breve fará 100 dias desde que ela saiu do ovo. No Império de Apolinaire, fazer 100 dias tem um grande significado. Ele convida Fênix para organizar um baile em homenagem ao aniversário. Ela chureia, dizendo que seria melhor realizarem logo o casamento deles. Em 100 dias, Aniel poderá se tornar humana. A primeira coisa que quer fazer quando isso acontecer é beijar Richard. Delegações começaram a chegar uma após a outra. O palácio ganhou vida com o fluxo de pessoas. Entre essas delegações pode estar a futura esposa do imperador. Muitos olhares se voltaram para ele. Crusoe está incrivelmente feliz porque hoje descobrirão quem será a imperatriz. Felizmente, Sua Majestade brilha ainda mais. Crusoe sussurra para Richard sorrir, e isso ajudaria as mulheres a demonstrarem simpatia por ele. Crusoe praticamente implora entre lágrimas. Richard está muito preocupado com Fênix, deixada sozinha em casa, mas levá-la seria uma péssima ideia. Ele pretende terminar tudo e voltar o mais rápido possível. Ao chegarem, Crusoe insiste novamente para que Richard sorria. Richard pede que ele pare com o barulho e apenas siga em frente. O reino de Barba é bastante grande, além do mar ocidental. Na verdade, Richard entende por que Crusoe está tão agitado. O mistério da família Barba é reforçado por um fino véu. Eles têm olhos de cor cinza acinzentada. A garota afirmou que Richard era realmente frio, como diziam os rumores. O imperador parecia totalmente desinteressado nela. Ela comentou com o irmão que nem ele estava em boa posição. Mas o irmão não entendia por que era culpado pelo fato de sua esposa ter tomado um amante.